Physics Records, Physics Records, física na área com você. Professor Paulo, tava pensando assim, né? Tava olhando provas da UNB, né? E eu vejo que um tema que aparece com frequência é chamada radioatividade, né? É recorrente, muito previsível. Tanto que ele sempre está presente, quanto como ele aparece. Tem tópicos da UNB, né? Que a gente já sabe que vai cobrar exatamente assim. A UNB você não é mais manjado do que o Enem. No caso da UNB, a radioatividade aparece sempre uma dessas quatro coisas. Ou ele quer saber se o aluno reconhece as emissões radioativas, né? Alfa, beta e gama, a sua origem, que tipo de mudança que ela promove no núcleo e na matéria. Aí que entra o poder ionizante e o poder de penetração. Alfa, beta e gama, nessa ordem, então vou colocar o raio-x na parada. Alfa, beta, raio-x e gama. Nessa ordem aumenta o poder de penetração. A ordem inversa aumenta o poder ionizante, que é o poder de gerar íons na matéria a qual ela está atingindo. Então é muito mais fácil gerar íons com emissão alfa. A partícula alfa ela é formada por dois prótons e dois nêutrons, né? Então esses dois prótons e dois nêutrons, que são assim muito parecidos com o núcleo do átomo de hélio, quando ele é lançado, ele arranca elétrons da matéria vizinha. Acredita-se que antes dela percorrer 1 metro de atmosfera já não é partícula alfa, já é um átomo de hélio. A modificação que ela traz no átomo. Se um átomo emite alfa, a massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Ele está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons perde 4 de massa. 2 prótons perde 2 de número atômico. Se tem um elemento da tabela periódica que ele emite uma alfa, ele volta 2 casas na tabela periódica. Agora a beta penetra mais, o raio-x penetra mais e a gama mais ainda. A beta, por outro lado, ela é análoga a um elétron, né? Mas é de origem nuclear. Sim. E as emissões radioativas elas são sempre de origem nuclear. E até por essa razão que raio-x não é considerado radioatividade, mas ele é considerado radiação. Ele é produzido na eletrosfera, né? Ao contrário da alfa, beta e gama, que são produzidas no núcleo do átomo. E como que sai um elétron do núcleo? A gente pergunta se ela é de origem nuclear. É porque a gente acredita que do ponto de vista de carga, o nêutron é a coexistência de um próton e de um elétron. Então ele se desestabiliza, lança fora a parte negativa, que é a partícula beta, lança uma pequena quantidade de matéria, que é o antineutrino, e aquele nêutron se transforma em próton. Então aumentou a unidade do número atômico em 1. E a massa não mudou. A massa permanece a mesma, né? Mas o número atômico aumenta uma unidade. A gama é uma radiação eletromagnética. Sim. Luz. Então não tem massa de repouso. Carga. Não. Não muda nem a massa nem o número atômico. Ela é prejudicial? Ela porque ela é ionizante. Né? Ela pode gerar íons anômalos que geram reações químicas estranhas que mudam o material genético. Sim. Porque a frequência dela tem um comprimento de onda muito próximo das ligações químicas. Aí, se ela incide nas ligações, isso aumenta a amplitude, né? E aí rompe a ligação e forma íons que são estranhos. Ele chega feliz em casa, a malinha dele. E aí a célula é uma célula mutante. Mas você não é um X-Men por causa disso ainda. Não tente. Não é. Mas a gama tem um grande poder de penetração. Agora, essa abordagem da gama, inclusive, devido ao seu grande poder de penetração, é sempre objeto de prova, como foi em 2016 aqui. Apareceu um textozinho falando sobre o Museu de Ciências Nucleares em Recife e do uso, né, de radioatividade para poder evitar o processo de decomposição, inibir brotamento dos alimentos, para que o alimento tivesse maior durabilidade. Equação para você, equação, judeu aqui. Opa! Quer saber ali quem é esse tal R da partícula aí. Essa equação você observa que o cobalto se transforma em níquel. Ele não colocou o número atômico dos elementos aí, o que não é problema, porque na prova você tem uma tabela periódica. A tabela periódica? Olha só, olha aqui o número atômico do cobalto. 27. Opa! O do níquel, 28. Agora no cobalto emite aquele que ele chamou de R na equação, ele se transforma em níquel. O número atômico aumentou a unidade, mas a massa do cobalto era 60 e continua sendo 60. A massa não mudou. O número atômico aumentou a unidade. Quer dizer que o cobalto, para se transformar em níquel, emite uma partícula beta. Que é um elétron. É um elétron. Também ele perguntava assim, se a dose de radiação absorvida pelo alimento deve ser minuciosamente controlada, já que doses excessivas o tornam radioativo. Já pode parar por aí. Se o alimento está sendo irradiado, ele não se torna radioativo. Não. Contaminado é diferente de irradiado. Cadê o material radioativo? Opa! Segure o material radioativo. O material radioativo está ali. Eu estou sendo irradiado pelo material radioativo. Posso ter problema com isso, se for emissão gama, se for beta, né? Agora, se eu sair aqui da sala, eu não me transformo no material radioativo. Eu não vou emitir radioatividade para ninguém, não tem problema. Agora, peguei o material radioativo, né? Ups!
eu agora estou contaminado. Eu agora sou um ser radioativo. Onde eu for, eu vou estar emitindo radioatividade. Então, se você é irradiado, você não se transforma em radioativo. Se você é contaminado, você se transforma numa fonte. Quando você é submetido a uma sessão de raio-x, você é irradiado por raio-x. Quando você faz uma ressonância magnética com contraste, que injeta um contraste em você, aí sim, você está contaminado, né? Sim. Então, espero que você tenha aproveitado legal, né? Professor Paulo aqui, falando de radioatividade. Até logo. Valeu! Lançar fora a sua parte. O microfone desligado da câmera?